Oi, turma, tudo bem? Já avançamos bastante no nosso curso. Chegamos aí para a segunda parte da avaliação de risco de suicídio. E à medida que avançamos, claro que o curso vai ficando ainda mais denso. A aula de hoje, a gente vai aprofundar mais sobre esse tema. Já aprendemos na aula passada sobre a importância da avaliação de risco, aprendemos uma certa sistematização dessa avaliação, que inclui desde a avaliação, desde um bom desenvolvimento, né, de relacionamento terapêutico, até a avaliação do exame do estado mental, aí um destaque para algumas características muito comuns de pacientes com comportamento suicida, como os 4Ds, a agressividade, a impulsividade, que podem estar presentes. Então é importante que a gente faça essa avaliação. Aprendemos então a importância de questionar a intencionalidade suicida e avaliar de forma delicada, mas sincera, de se há algum tipo de planejamento e o que a pessoa está pensando, né, o que passa em relação a isso na mente daquela pessoa. E por fim, aprendemos a importância da avaliação dos fatores de risco e proteção e a formulação de risco e o registro. Bom, até aí já caminhamos bem. Gostaria de dar alguns destaques para essa avaliação. Nós encontramos na literatura, especialmente alguns estudos científicos, que eles desenvolveram sim escalas para avaliação de risco. Então, há estudos que utilizam essas escalas, né? Eles são amplamente usados. Porém, o curso que eu passo para vocês, ela tem uma visão mais clínica. E alguns pesquisadores e clínicos têm concordado que a avaliação de risco exige muita experiência do profissional, exige que ele consiga fazer uma avaliação, né, de como que esses fatores de risco e proteção influenciam o comportamento daquela pessoa e também, claro, uma certa sensibilidade que esse profissional tem. Essas características, muitas vezes, quando a gente leva para um instrumento com escalas, elas ficam sutis, né? Então, não há um consenso em relação a essas escalas, da mesma forma que não há um consenso em relação a um protocolo clínico. Porém, eu trouxe para vocês aqui nesse curso o que há de que tem mais evidência, o que a gente identifica melhor para utilizar na nossa prática. No decorrer dessa aula em especial, eu vou demonstrar alguns artigos científicos que tentam demonstrar as melhores práticas. Então, esse curso você terá indicações das melhores evidências científicas para a realização dessa prática, ok? Então, já vimos isso até agora. Vale ressaltar que a formulação de risco, de maneira alguma, quer prever o comportamento ou não. Na verdade, a formulação de risco, ela nos auxilia no manejo clínico. E, além disso, o risco é mutável. Talvez você avalie um paciente hoje que você possa formular um risco baixo, leve, né? Entretanto, dali a algum período ele pode se tornar grave ou vice-versa. Então, ele é mutável. É importante que a gente tenha isso em mente. Mas ok, professora, já fui até a formulação de risco, mas o que vamos aprender agora? Vamos aprender, pessoal, quais que são as primeiras providências diante dessas situações, especialmente diante a formulação de risco grave ou eminente, que também pode ocorrer, tá bom? Nesse curso, pessoal, vocês vão perceber que eu não trago para vocês determinadas linhas de pensamento, tá? O intuito desse curso é trazer aspectos gerais para que você possa refletir e eleger o que mais se adequa de acordo com a sua prática clínica. Então, você terá esse embasamento para que você, dentro da sua realidade, consiga trazer, tá bom? Por que eu falo isso? Porque nós temos alunos que trabalham, por exemplo, em consultórios, em pronto atendimentos, outros trabalham na parte educacional. Então, é muito importante que cada um saiba fazer essa adequação. Mas vamos lá. Algumas circunstâncias indicam a necessidade de uma internação. Essas circunstâncias são muito delicadas porque em alguns momentos aquele paciente pode não compreender a importância daquela internação. Então, é muito relevante que nós, como profissionais,
saibamos alencar quais que são essas circunstâncias, até para que a gente possa explicar para o nosso paciente familiar a necessidade dessa internação. Quando eu falo internação, isso vai muito de acordo com a realidade sua aí do local que você trabalha, né? A gente sabe que a nossa rede de serviços, né, no Brasil varia muito de acordo com cada região. Então, internação, obviamente, vai de acordo com o que você tem disponível na sua rede. Mas quais são as circunstâncias, então, que indicam a necessidade de internação? Primeira, se o paciente ele apresenta um estado mental crítico, extremamente grave, que você não consiga realizar as atividades, né, que seriam comuns a nível de condução ambulatorial. Então, quando ele está nesse estado mental crítico, é uma das indicações, né, de internação. Outro, exigência de se obter uma história mais acurada ou mais completa. Muitas vezes, durante a avaliação do paciente, ainda fica algumas interrogações em relação a esse cuidado. E isso, diante um paciente que pode colocar a própria vida em risco, a gente pode, né, indicar aí uma internação. Outro ponto, necessidade de um período mais longo de observação, né? Talvez ele apresente alguns parâmetros vitais que você precisa acompanhar esse paciente por mais um tempo. Outro, reavaliação do tratamento psiquiátrico que vinha sendo realizado. Então, às vezes é um paciente que você até já acompanha, que já tem, já sabe o histórico, já tem essa avaliação, né, dele, e aí você precisa de reavaliar como que está sendo o andamento. Outro ponto, a ausência de uma rede de apoio social. Talvez aquele paciente ele apresenta um risco eminente de suicídio, né? Você fez essa avaliação, identificou isso, e você identifica ao mesmo tempo que ele não tem uma rede de apoio, não tem um familiar de confiança, né? Então isso é muito importante. A gente pode também indicar como necessidade de internação. E por fim, quando você observa uma família claramente disfuncional, tá? Ou sem condições de continência emocional. Às vezes a família ela adoece junto com a pessoa que a gente cuida, o paciente, e ela tem uma grande dificuldade de continência emocional. Então, são alguns fatores aí que a gente pode sim indicar uma necessidade de internação. Claro, aqui eu estou falando de um cuidado multiprofissional, que precisa sim de intervenções, né, para que o paciente seja realmente acolhido. Aqui a gente pode, eu sei que talvez esteja pequenininho e parecendo para vocês, mas eu vou explicando no decorrer do curso. É um modelinho que eu peguei desse livro do professor Botega, que ele diz assim, que tipo de manejo a gente pode ter, essa linha azul aqui no decorrer do tempo. Então a gente vê aqui imediatamente o que a gente tem que realizar, a curto prazo, né, ao redor de uma semana, e aí a gente vai entender um pouco melhor isso no curso. O que então é importante que seja realizado imediatamente diante de pacientes com um fator de risco grave de suicídio? Óbvio, né? Manter o paciente seguro. Como que eu mantenho o paciente seguro? Você vai impedir que realize a autoagressão. Então, tirar da proximidade dele qualquer objeto que possa causar algum tipo de dano. E aí, eu dou muitos cursos para enfermeiros, né? E para profissionais de diferentes áreas, mas talvez uma dica especialmente para enfermeiros, que é muito importante que vocês fiquem atentos ao local que o paciente está, talvez uma internação hospitalar, tentar colocá-lo o mais próximo possível do posto de enfermagem, tirar canetas, qualquer tipo de objeto, ficar muito atento a isso, tá? Para evitar que ele realize autoagressão. Isso pensando no contexto que o paciente está internado. Um apoio emocional e a vigilância é muito importante. Incentivar atividades programadas, então ter um certo planejamento para essas práticas do paciente, avaliar o uso de psicofármacos, aqui especialmente para a equipe médica que acompanha o nosso curso, verificar que tipo de medicação ele está utilizando, se é importante uma superdosagem ou uma diminuição dessa dosagem, avaliar ansiedade e impulsividade, que a gente já viu que estão muito relacionados com esse comportamento,
E por fim, identificar pessoas significativas para obter apoio. Sempre importante isso, né? O atendimento a pacientes com comportamento suicida é muito importante que ele seja feito em conjunto, compartilhado com pessoas de confiança, de pessoas que realmente podem colaborar para a melhora daquele quadro. Agora eu vou conversar com vocês sobre 3 ambientes, né, que a gente pode encontrar aí para o atendimento desse paciente. O primeiro é no pronto atendimento, né? Nesse momento, é muito importante que a gente mantenha, né, um acompanhamento muito próximo desse paciente. Depois que a gente pode formular o risco, a gente tem que ficar muito atento ao comportamento do paciente e zelar pela segurança dele. A gente tem que evitar muito a evasão desse paciente. Em alguns casos, talvez mais graves, é até recomendado que uma pessoa, um familiar, fique o tempo todo próximo desse paciente. A gente tem que tomar muito cuidado. Não é incomum, às vezes, na prática clínica, uma reunião com os familiares e deixar, por exemplo, o adolescente, né, na espera. Então, é muito importante que a gente mantenha essa vigilância, tá? O segundo ponto é a internação psiquiátrica, que eu já falei um pouco para vocês. É muito relevante que esse paciente fique o mais próximo possível dos profissionais, que a gente converse com os familiares de maneira aberta sobre a importância dessa internação e que esse paciente, claro, fique distante de qualquer objeto que possa causar danos. Por fim, vamos falar um pouquinho do domicílio. A gente sabe que em alguns locais, isso é uma realidade muito comum, que em alguns momentos é muito difícil a gente conseguir uma internação para aquele paciente. Então, o acompanhamento em domicílio pode ser uma alternativa. E isso vai mudar totalmente a rotina daquela família, né? Que terá que monitorar essa pessoa, acompanhar ela em casa. É muito importante que você, como profissional, esclareça que objetos, materiais, qualquer objeto que possa causar dano para essa pessoa, que seja evitado, que não esteja próximo, tá bom? Então, é muito importante que a gente tenha isso. E por fim, eu falei bastante para vocês aqui em relação à vigilância, né? Mas, mais do que vigilância, é uma atitude de apoio para esse paciente. Ele tem que se sentir acolhido diante dessa dificuldade, tá? Porque aí sim ele pode engajar no tratamento e ter esse acompanhamento com a gente. Bom, aqui eu queria falar para vocês da importância da gente esclarecer os familiares o que está ocorrendo. Diante de um familiar com um comportamento suicida, diferentes emoções podem vir da família. Que tipo de emoção? Desde preocupação até medo, raiva, acusação. Então, é muito importante que a gente permita um espaço para que esses familiares tragam para a gente esses sentimentos. Então, uma reunião com essa família, se possível, né? Novamente, depende da realidade com que você trabalha, é muito relevante. E aí, que tipo de esclarecimentos são primordiais que você, como profissional, realize? Primeiro, normalizar sentimentos expressados. Esses sentimentos, né, de uma mistura de compaixão com a rebeldia, com medo, com preocupação, são extremamente comuns. Então, é importante que você acolha e normalize esses sentimentos. Se necessário, é importante abordar algumas crenças errôneas e falsas expectativas. Que tipo de crença errônea? Foi o que a gente trabalhou lá nas primeiras aulas, né? Crenças como, por exemplo, quem fala que vai se matar realmente não realiza isso, fala só para aparecer. Quem fala que vai se matar é uma falta, fala para chamar a atenção, enfim. É importante que a gente saiba trabalhar com essas crenças de uma maneira que não seja de condenação, tá? E também falsas expectativas, especialmente quando a gente está lidando com pessoas que têm comportamento suicida, que estão com transtornos psiquiátricos também. Então, uma pessoa que apresenta naquele momento um transtorno depressivo, por exemplo, é uma falsa expectativa eu crer que no dia seguinte ela já vai num passe de mágicas, né,
voltar a ter as atividades normalmente, a não ter mais ideação suicida. A gente sabe que isso é um processo que com o tempo ela sim vai melhorar, né, com o tratamento. Mas a gente tem que quebrar essa falsa expectativa, especialmente quando inclui expectativas mágicas. Solicitar um exemplo de um conflito recente com esse familiar para que você consiga trabalhar e aí procurar uma melhor solução diante disso. Isso é importante, esse outro aspecto. Definir uma pessoa para centralizar a comunicação. Então, uma pessoa daquela família que seja o ponto de encontro com o profissional, né, ou com o serviço de saúde que você trabalha. Esclarecer dúvidas quanto aos medicamentos, né, incluindo aí uma dose extra, isso aí especialmente para os médicos, né, para fazer essa avaliação. E outros profissionais também, claro, podem esclarecer em relação ao uso da medicação. E por fim, repassar e aprimorar o plano de segurança. Citei brevemente em aulas anteriores e agora eu vou explicar para vocês o que é esse plano de segurança. O que seria esse plano de segurança? Dependendo, né, da atividade do profissional, especialmente quando ele tem consultas e um contato frequente com esse paciente, podem ser utilizadas algumas estratégias, né, incluindo essa estratégia cognitivo-comportamental. E o que seria esse plano de segurança? Ele é um plano que vai ser desenvolvido entre o profissional, o paciente e, caso tenha um familiar participando, ele também pode, né, fazer parte disso, no intuito de evitar, né, uma série de atividades que podem ocorrer diante de uma impulsividade. Então, de uma maneira geral, como que a gente montaria esse plano de segurança junto com o paciente? Esse plano, né, teria lista de gatilhos, ou seja, que tipo de disparador faz com que aquele paciente tenha impulsão, né, para realizar o ato suicida. Outro ponto, sugestões de como lidar com tais pensamentos e momentos de angústia. Então, trabalhar junto com o paciente. Que tipo de pensamento você tem junto com isso? Como podemos lidar? Que tipo de atividade você pode fazer? Desde uma atividade de distração até uma busca de apoio. Registro de boas razões para continuar vivo. A gente já falou disso algumas vezes, né? É muito importante que a gente traga esse contraponto de fatores de proteção também, né? E as boas razões para continuar vivo também precisam estar explícitas. Atividades que costumam reduzir a ansiedade. Então, para aquele indivíduo que você atende, que tipo de atividade pode diminuir? Meditação, música, atividade física, conversar com algum familiar, enfim, o que para aquela pessoa faz sentido e que ajuda a reduzir a ansiedade. Outro ponto, 2 ou mais pessoas que podem apoiá-lo nesse momento, né? Lembrando que aqui o plano de segurança ele pode auxiliar especialmente nos momentos de impulsividade, então essas pessoas devem estar, né, frescas ali para a pessoa lembrar, assim como um contato dessas pessoas, assim como informações de como contactar os profissionais de saúde e os serviços que estão disponíveis, tá? E sempre gosto de destacar também os telefones de alguns centros, como o CVV e serviços de emergência. Então, é um plano que ele tem todos esses tópicos para dar um suporte para o nosso paciente. Bom, aqui nós temos um exemplo de plano de segurança. Talvez ele seja pequeno aí para você, para enxergar, mas eu vou explicando cada um desses tópicos, tá? É um exemplo de plano de segurança, especialmente para adolescentes. E aí, se a gente for ali na primeira questão, a gente pode ver o que provoca o desejo de me matar ou me autoagredir. Então, é aquela questão do gatilho, né? Qual que é o gatilho que me dá essa vontade de me autoagredir? Segunda, como perceber que preciso dar os primeiros passos para me cuidar e manter em segurança? Então, a questão da autopercepção. Terceiro, quando eu perceber que uma dessas coisas aconteceu, ou quando eu sentir que quero morrer ou me machucar, vou fazer o seguinte. Então, já conseguir nomear aí algumas estratégias que ele pode utilizar de proteção. Próximo,
Afastar os meios que já usei ou possa vir a usar para me machucar. Também pedirei para alguém em quem confio me ajudar nisso, tá? Então já deixa claro o que pode auxiliar. Letra B aqui, da terceira questão. Vou tentar relaxar por meio de... Então, alencar algumas estratégias que podem facilitar, né, nesse enfrentamento. Na C, farei alguma atividade física, por exemplo. Para alguns pacientes isso faz muito sentido. Na D, desviarei minha atenção por meio de... É aquele ponto que eu comentei antes, de identificar junto com ele que tipo de estratégia auxilia, né, diante uma ansiedade aí que ele possa ter. A E, repetirei para mim mesmo os seguintes pensamentos. Então, pensamentos que vão auxiliar ele a tirar, né, aquele desejo de autoagressão. Então, pensamentos que pesem a balança aí para o lado da proteção. A F, entrarei em contato com pessoas que me dão força. Percebam que tem o nome da pessoa e o telefone. Então, são duas pessoas que, aqui no caso, o adolescente pode buscar ajuda. E por fim, lá 4, que está pequenininha, coisas pelas quais vale a pena continuar vivo. Então, boas razões para viver. É muito importante que isso seja anotado também, tá? Aí vocês podem me perguntar, bom, o que a gente tem de evidência, né, científica que embase a utilização dessa estratégia? Eu encontrei, né, um estudo aqui para discutir junto com vocês, foi publicado em 2018 e eles compararam, né, um plano de segurança que a gente acabou de aprender, né, uma das formas de fazer esse plano de segurança, com follow-up, ou seja, com o segmento, nesse caso foi feito por telefone. Então, compararam essa estratégia com o atendimento usual de pacientes num departamento de emergência. Então, como que foi o estudo? Eles compararam 2 grupos. Ambos os grupos foram atendidos no serviço de emergência, só que um teve o tratamento usual, que era a medicação, né, um acompanhamento, uma avaliação. É um estudo americano, então a avaliação inicial geralmente é feita pelo enfermeiro e posteriormente por algum profissional que pode ser ou não da saúde mental, comparado com um paciente, o mesmo paciente com o mesmo comportamento suicida na unidade de emergência, que teve o plano, né, de segurança, uma intervenção e o follow-up. E o que foi essa intervenção? Coloquei aqui embaixo. Os pesquisadores, eles fizeram uma intervenção breve que identificou sinais de alerta, determinou estratégias de enfrentamento, que é o que a gente viu nesse documento anterior, identificou familiares e amigos que poderiam desviar a atenção de pensamentos suicidas, identificou indivíduos que podem ajudar e fornecer o suporte em momentos de crise suicida. Lembrando que esse instrumento deve ser utilizado principalmente em momentos de crise, tá? No 5, listou profissionais de saúde e no 6, um aconselhamento para tornar o meio mais seguro. Se vocês forem ver esses tópicos usados, né, nessa intervenção, é muito próximo do que eu ensinei para vocês anteriormente. E o que os pesquisadores identificaram? Que o plano de intervenção foi extremamente eficaz, tá? Auxiliou muitos pacientes que passaram pelo serviço, né, de emergência, a ponto de ser melhor até do que o tratamento usual. Então, como eu disse para vocês, nesse curso vocês vão aprender o que a gente tem de evidência maior em relação ao acompanhamento de pacientes com comportamento suicida, tá? Então fica uma sugestão aí para vocês. Eu já utilizei, né, em alguns momentos e da minha prática clínica e realmente é bem interessante, uma estratégia que vale a pena. Aqui eu trouxe ainda outras evidências, tá? Especialmente na linha cognitivo-comportamental e dialética, a gente tem algumas evidências. Aqui são alguns estudos clássicos. Esse estudo do Brough, eu sei que está em inglês, né? Mas esse estudo, ele mostra algumas estratégias de terapia cognitiva para pessoas que tiveram uma tentativa de suicídio e encontraram, né, boas evidências aí, claro, evidências da diminuição desse comportamento. E por fim, esse artigo vocês vão encontrar na pastinha de vocês do curso.
esse do David Jobs, que tá em inglês esse artigo, mas ele traz uma aproximação de algumas linhas da psicologia, isso especialmente para os psicólogos que fazem o curso, que podem ajudar aí na prevenção do suicídio, tá? Ele é um artigo muito bom que vale a pena vocês lerem. Certo, já falei para vocês então do plano de segurança e agora eu queria falar um pouco melhor sobre a importância da reavaliação rotineira do risco de suicídio. Como eu disse para vocês no começo da aula, esse risco é mutável. Por mais que nós formulamos esse risco nesse momento, no decorrer do tempo ele pode ter alterações. Então, as condições clínicas são mutáveis, extremamente instáveis e a gente precisa então reavaliar tanto o estado mental do paciente como o relato dos familiares. Lembrando que nem sempre o que o paciente expressa é o que ele realmente está sentindo. Lembra na aula anterior que eu falei para vocês a diferença entre afeto e humor, né? A expressão pode ser diferente do que o paciente realmente está sentindo. Então é muito importante que a gente faça essa reavaliação. Dê atenção devida solicitando uma boa descrição das reações que acompanharam certos acontecimentos. Por exemplo, imagine que esse paciente está relatando para você uma situação de altos níveis de estresse durante esse período. Peça um detalhamento para que ele explique especificamente quais que foram as reações, como que foi o enfrentamento dele diante disso. E por fim, por mais que às vezes muitos profissionais tenham receio disso, é importante perguntar com objetividade e simplicidade. Os pensamentos de suicídio persistem? Em relação à semana passada ou outro período, como se sente a respeito disso? É muito importante que a gente pergunte, claro, de uma maneira sensível, que a gente identifique a melhor forma de perguntar durante a entrevista, mas essa pergunta, nesse contexto, é relevante que seja realizada. Continuando, a gente vai, após esse período de crise, a gente já superou e depois desse processo a gente vai manter o paciente estável. Então, tratar os transtornos mentais, lidar com os estressores crônicos e aí sim abordar comportamentos disfuncionais, cuidar da adesão e o tratamento, tá? Lembrando que aqui eu fiz um contexto nessa aula de qual que é a minha postura profissional e o atendimento nas primeiras 24 horas, no momento de crise suicida, passando por todo o trajeto e agora o meu paciente já está relativamente mais estável. Então aí sim eu consigo ter um acompanhamento melhor e é um momento que a psicoterapia aqui será muito indicada. Então aqui, para a gente rever lá nos primeiros slides que eu mostrei para vocês, essa linha azul do atendimento no decorrer do tempo, quando a gente encontra o paciente numa crise suicida, então imediatamente nas primeiras 24 ou 48 horas, o nosso foco, claro, é manter o paciente seguro. Impedir que ele se mate, avaliar os psicofármacos e identificar pessoas significativas. Então, a segurança dele é o primordial nessas primeiras horas após a formulação do risco grave, ou eminente. Depois disso, esclarecimento e apoio aos familiares, lembrando que é muito comum essa ambiguidade dos sentimentos dos familiares, uma mistura muitas vezes de medo, de raiva, de revolta, é uma mistura de sentimentos. Depois, aí a curto prazo, de uma semana, monitorar e obter a colaboração, discutir clinicamente e supervisionar, Então, a gente tem que identificar os gatilhos, diminuir os estresses, aumentar o apoio social, dentro desse prazo curto aí de uma semana. E por fim, aí já um prazo maior, manter o paciente estável, tá? Que é aí que eu disse para vocês, estimular a psicoterapia, cuidar da adesão ao tratamento. Então, claro, saímos de uma situação de crise suicida para o acompanhamento desse paciente no decorrer do período, tá bom? Só para a gente ter uma ideia aí da linha do tempo. Aí, pessoal, para a gente finalizar essa aula, eu queria recomendar fortemente para vocês. Esse é um artigo que está em português,
de uma pesquisadora que já tem um longo trabalho aí, né, a professora Karina, que ela discute o psicoterapeuta diante do comportamento suicida. Esse texto eu acho ele muito interessante para que vocês possam aprofundar. Ela traz alguns exemplos de diálogos durante a psicoterapia com pacientes com comportamento suicida e ela reforça muitos dos pontos que nós já aprendemos até aqui. Esse artigo, então, está na pastinha de vocês do curso. Caso não encontrem lá, porque eu sei que tem muito material, se jogar no Google, esse artigo é de fácil acesso, ele chama O Psicoterapeuta Diante do Comportamento Suicida, e tenho certeza aí que vai complementar bastante o estudo de vocês, tá? Nesse texto, tem uma parte lá no finzinho que eu gosto bastante, que ela diz assim: partindo da premissa de que talvez a pessoa não deseje a morte, mas viver de outra maneira, há de se destacar um último aspecto importante: a disponibilidade do psicoterapeuta no sentido de colocar sua habilidade técnica à disposição e direcionar essa habilidade para dispor de amor, ternura, acolhimento e compaixão pelo ser humano que compartilha seu sofrimento provocado pelas adversidades que a vida lhe apresenta. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Nesse trecho ela traz essa ambiguidade muito comum em pessoas com comportamento suicida e aí uma reflexão, né? Para que nós, como psicoterapeutas, que a gente disponibilize, né, a nossa habilidade técnica e mais do que isso, né? Sentimentos puramente humanos, tá bom? Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.